A concretização do paraíso terrestre. A Seichonoye não emprega nenhum método peculiar para curar doenças. A cura ocorre quando a pessoa, lendo os livros da Seichonoye, desperta para a verdade e compreende que Cristo está presente no interior do ser humano. Como consequência desse despertar, passa a manifestar naturalmente a força curativa do Cristo interior. Isso é comparável ao fenômeno físico em que a energia de um sistema oscilante se transfere para outro, quando a frequência do primeiro coincide com uma das frequências do segundo. Assim como as palavras faladas, também as palavras escritas emitem vibrações. Quando as vibrações das palavras de Deus contidas no livro A Verdade da Vida se aproximam das pessoas, o Cristo interior, que constitui a natureza divina delas, responde com vibrações da mesma frequência, e então ocorre a manifestação da força curativa natural. Lendo-se as palavras da verdade contidas no referido livro, manifesta-se a verdade, Cristo interior, e então a força curativa da verdade, Cristo, extingue a doença. Quando a mente da pessoa vibra em consonância com as palavras da verdade, rompem-se os grilhões da ilusão que a mantinham presa e revela-se o Cristo interior. A pessoa que até então estava tolhida pela força da autossugestão de que o homem é mera matéria, liberta-se pelo poder da palavra da verdade, que afirma a natureza espiritual e divina do ser humano. Ao longo dos séculos, muitas religiões vinham crucificando a natureza divina do ser humano, pronunciando a sentença de que a humanidade é pecadora e iníqua. Assim, a humanidade passou a proferir cada vez mais palavras de ilusão, que exprimem apenas os falsos aspectos e não a imagem verdadeira dos seres e das coisas. É por isso que o apóstolo João diz, em seu evangelho: no princípio o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém, eis que surgiu a Seichonoye para reconduzir a humanidade à compreensão da verdade de que o ser humano é filho de Deus, dotado de liberdade infinita, sabedoria infinita e força vital infinita, e fazer com que ela volte a proferir as palavras da verdade, que falam da imagem verdadeira, homem verdadeiro divino. Os livros da Seichonoye contêm palavras da verdade, palavras que exprimem a imagem verdadeira e palavras de Deus. Quando as pessoas leem essas palavras, a mente delas capta as vibrações e passa a vibrar em resposta, e assim ocorre a manifestação de sua natureza divina. Se as pessoas não tivessem natureza divina, esta não se manifestaria e seria impossível ocorrerem curas, por mais que elas lessem os livros que pregam a natureza divina do ser humano. Porém, como existe dentro do ser humano a essência divina, imagem verdadeira, isenta de doença e males, ela infalivelmente se manifesta quando soam junto da pessoa as palavras da verdade. Captando as vibrações das palavras da verdade, a imagem verdadeira vibra em resposta. Assim, pelo mesmo princípio, muitas pessoas curaram-se enquanto ouviam minha palestra, captando as vibrações das palavras da verdade. Citarei como exemplo o seguinte caso. Na segunda conferência para a iluminação da humanidade, realizada no auditório Roshi, no dia 11 de dezembro de 1934, havia entre os ouvintes um professor de Nagauta, canto clássico japonês, o Sr. Shin Kondo, conhecido pelo nome artístico de
Katsushiji Kineya. Enquanto ouvia minha palestra, não pareceu muito impressionado. No dia seguinte, ele me procurou e disse que sofria de doença gástrica crônica há muitos anos e frequentemente sentia dificuldade para engolir alimentos. Além disso, padecia de hemorroidas e tinha constantes hemorragias. Falei-lhe sobre a perfeição da imagem verdadeira do ser humano e expliquei que todas as pessoas são originariamente isentas de doença. Numa visita posterior, ele contou que, em 3 dias, ficou completamente curado da doença gástrica e das hemorroidas. Um fato interessante é que ele não só ficou curado, como também passou a ter o poder de curar os outros. Ultimamente, tem realizado muitas curas. Pelo mesmo princípio de transmissão de vibrações sonoras de um corpo para o outro sucessivamente, as palavras da verdade por mim proferidas ressoaram no Sr. Kineya, o qual, por sua vez, faz ocorrer o mesmo em outras pessoas, proporcionando a cura de doenças. Certa vez, o Sr. Kineya curou um senhor idoso, avô de um aluno seu, que sofria de hemiplegia e estava acamado havia 3 anos. Quando o Sr. Kineya o visitou e lhe transmitiu palavras da verdade, o ancião logo ficou curado. O Sr. Kineya curou também uma vizinha sua que sofria de reumatismo e não conseguia mover livremente os braços. Após explicar-lhe o ensinamento da Seichonoye, o Sr. Kineya disse: não é que seus braços perderam a capacidade de se mover livremente. Sua mente é que está tolhendo-os, com a crença errônea de que o ser humano é sujeito a doenças. Passe a crer firmemente que a doença é mero produto da ilusão e que o ser humano é essencialmente perfeito. Como reflexo disso, logo recuperará a capacidade de mover os braços. Essa senhora compreendeu a verdade e logo ficou curada do reumatismo. O Sr. Kineya não só cura doenças, como também soluciona outros problemas através da mente. Por ocasião da palestra realizada recentemente neste mesmo auditório, ele tomou um táxi diante de sua escola para vir até aqui trazendo consigo uma menina que sofria de asma. Somente quando já estava acomodado num dos assentos do auditório, ele percebeu que esquecera no táxi um envelope contendo algumas partituras. Mas não se preocupou, pois tinha certeza de que essas partituras voltariam para suas mãos, embora não soubesse explicar a razão de tal certeza. Assim, ouviu calmamente a palestra e nessa noite fez a meditação Shinsokan, mentalizando: no mundo da imagem verdadeira nada se perde. Portanto, mesmo que se perca no mundo fenomênico algum objeto importante, ele será encontrado infalivelmente. Tendo assim mentalizado, dormiu com a mente tranquila. Na manhã seguinte, voltou a fazer a meditação Shinsokan e teve a intuição de que as partituras já haviam retornado para ele. Seus familiares o haviam aconselhado a comunicar o extravio à polícia, e ele havia concordado em tomar essa providência, mas teve um forte pressentimento de que as partituras perdidas haviam sido encontradas e já estavam em sua escola. Telefonou para lá e logo dizendo que a pessoa que o atendeu, as partituras e foi logo dizendo à pessoa que atendeu:
As partituras que perdi ontem já foram encontradas, estão aí, não é? A pessoa respondeu em tom de espanto. Sim, as partituras já estão aqui. Mas como foi como foi que soube disso se ninguém o avisou? Era natural que a pessoa ficasse impressionada diante da convicção com que o Sr. Kinneya falara. O fato curioso é que, conforme se constatou depois, o envelope com as partituras foi encontrado pelo motorista do táxi e entregue à delegacia próxima naquela mesma noite, exatamente na hora em que o Sr. Kinneya estivera fazendo a meditação Shinsokan. Como não havia nenhum nome escrito no envelope, o policial perguntou ao motorista: Você se lembra onde estava a pessoa que tomou seu táxi? O motorista citou o nome da rua e acrescentou: Foi na frente de uma escola de música. Então o policial disse: Com certeza trata-se de alguém que trabalha ou estuda nessa escola. Faça-nos um favor, amigo. Vá até lá e entregue esse envelope. E assim o envelope com as partituras fora devolvido à escola. Geralmente, quando alguém acha um objeto perdido e o leva a uma delegacia, acaba se envolvendo numa série de complicações burocráticas. Porém, no caso citado, o policial ouviu o relato do motorista de táxi e simplesmente pediu-lhe que fosse entregar o envelope achado a seu proprietário. As vibrações mentais que o Sr. Kinneya emitira durante a meditação Shinsokan transmitiram-se à mente desse policial, tornando-o afável e fazendo com que ele dispensasse as exigências habituais. Assim, as partituras voltaram às mãos do Sr. Kinneya por via natural, sem qualquer dificuldade. Esta é uma prova de que os objetos perdidos aparecem naturalmente, quando se revela a situação do mundo da imagem verdadeira, onde nada se perde. No plano da imagem verdadeira, obtemos tudo aquilo que desejamos. A sutra budista Muryoju Kyo descreve assim o aspecto do paraíso. Se queremos comer algo, surge naturalmente uma bandeja com pratos deliciosos. Sentindo-nos saciados, a bandeja desaparece por si mesma. Se queremos tomar banho, brota diante de nós uma fonte de água límpida, de temperatura adequada ao corpo. E não precisamos entrar nessa fonte, pois ela faz com que a água venha banhar nosso corpo. Terminando o banho, a água desaparece naturalmente. Assim é o paraíso. Ultimamente, tem se discutido muito quanto à existência real ou não do paraíso. Tal atitude é semelhante à de dois cegos que discutem, por exemplo, a existência ou não da cor vermelha. Apesar de nenhum deles tê-la visto realmente. Do mesmo modo que essa discussão não leva a conclusão alguma, também é inútil a discussão quanto à existência real ou não do paraíso. O que importa é abrir os olhos da mente e ver aqui e agora o paraíso repleto de paz e harmonia. Na Seichonoye, as pessoas não ficam simplesmente teorizando acerca do paraíso. Elas o vivenciam na vida cotidiana. Aqueles que conscientizam que sua natureza é divina ou que é um com Buda, vivem no paraíso, mesmo habitando este mundo material. Vivem uma vida abençoada em que todas as coisas necessárias ou almejadas chegam naturalmente às suas mãos.
Há alguns dias, uma adepta escreveu-me citando várias experiências em que obtivera naturalmente aquilo que desejava. Existem inúmeros casos como esse. Na última palestra, citei alguns adeptos que, pelo poder da mentalização, conseguem fazer com que formigas, ratos e etc. afastem-se espontaneamente. Como vemos, os adeptos da Seichonoye também vivem concretamente uma vida paradisíaca, descrita na Muryo-jukyo, em que todas as coisas necessárias ou desejadas vêm até eles de modo natural. Porém, antes de conhecerem a Seichonoye e mudar a atitude mental, não era assim. Ocorrendo a completa mudança de atitude mental e tornando-se paradisíaco o mundo mental, surge como reflexo o paraíso terrestre visível e palpável. Nós que vivenciamos isso, não vemos necessidade alguma de discutir se o paraíso existe realmente ou não. Vivemos simultaneamente no paraíso do mundo da imagem verdadeira e no paraíso terrestre. Na vida de todos aqueles que despertaram realmente para a verdade pregada pela Seichonoye, a imagem paradisíaca do mundo da imagem verdadeira manifesta-se concretamente como paraíso terrestre. Caso de pessoa que se curou de nefrite ao conhecer Seichonoye. Conforme relatei há pouco, o Sr. Kineya se curou de doença gástrica 3 dias depois de ouvir da minha boca os ensinamentos da verdade e adquiriu pouco depois o dom de curar os outros. Ele passou a ter esse dom a partir do dia em que teve uma visão quando fazia a meditação Shinsokan e mentalizava que a vida de Deus estava fluindo em seu interior. Apesar de estar com os olhos fechados, ele viu nitidamente uma bola de luz branca, do tamanho de uma xícara, descer do céu e entrar em seu corpo. Naquele instante, ele adquiriu um grande poder espiritual e, desde então, vem curando enfermos, simplesmente conversando com eles e falando-lhes sobre a verdade. Há algum tempo, o Sr. Vatari Shiga, que é membro do parlamento, encontrava-se em estado grave devido a uma crise de nefrite. Pediu-me que fosse falar com ele, mas não tenho como norma não me locomover até a casa do doente para curá-lo e por isso apresentei a ele o Sr. Niro Hattori. Após 3 ou 4 visitas do Sr. Hattori, ocorreu uma transformação na atitude mental do Sr. Vatari Shiga. E como consequência disso, seu estado melhorou muito. Porém, dias depois, quando a esposa dele chegou em casa, após ter ido a uma festa religiosa da seita Omoto e ter orado pela cura completa do marido, constatou que o estado dele voltara a piorar. Devido à retenção de urina, seu corpo começou a ficar inchado. O Sr. Shiga, muito irritado, disse à esposa: "Veja no que deu o fato de você ter perdido a ajuda à seita Omoto, depois de ter primeiramente recorrido a Seichonoye. Cabe-me esclarecer que a Seichonoye transcende todo sectarismo religioso e, portanto, jamais entra em choque com outras religiões. Porém, como o Sr. Shiga pensava que haveria choque e receava o castigo, seu estado piorou devido a esse temor. Desta vez, ele chamou o Sr. Kineya, pois o Sr. Hattori estava viajando. Após algumas visitas do Sr. Kineya, verificou-se uma rápida melhora no estado do Sr. Shiga. Hoje, já completamente curado, ele veio à sede da Seichonoye para nos agradecer
e comunicar que voltara a comparecer às sessões do parlamento. A cura ocorreu pelo poder das palavras da verdade, que transmitia ao Sr. Quineia, e que ele, por sua vez, transmitiu ao Sr. Shiga. Isto é, o Sr. Quineia, tendo despertado para a natureza divina de si mesmo, ao ouvir uma palestra minha sobre a verdade, ajudou o Sr. Shiga a alcançar também esse despertar. E este ficou curado graças à força das palavras da verdade, que passou a vibrar em seu interior. Segundo a afirmação dele mesmo, o Sr. Quineia passou a ter o poder de curar desde o instante em que uma luz branca veio repentinamente do espaço e entrou em seu corpo, quando ele praticava a meditação Shinsokan. Note-se que algo muito parecido consta na Bíblia. Na passagem que relata o batismo de Jesus Cristo, ministrado por João Batista no Rio Jordão, consta: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Muitas pessoas pensam que se trata de uma mera forma de expressão, porém é real a sensação de uma bola de luz branca descer, ou pomba, segundo a passagem bíblica citada, dos céus e entrar no corpo. Conheço várias pessoas que afirmam ter visto a imagem de Deus ou ter sentido uma luz branca entrar em seu corpo no instante em que ocorreu a comunhão com Deus. Há ocasiões em que vemos a divindade da Seichonoye, que é uma de muitas imagens sob as quais Deus se manifesta aos homens como expediente para salvá-los. Há registros de casos em que várias pessoas viram simultaneamente uma mesma imagem divina. Mas o que será exatamente a imagem divina que algumas pessoas apreendem com os olhos espirituais e por que elas a veem? O que ocorre é comparável ao processo em que, batendo-se o sílex com um ferro, produz faísca. Podemos comparar a faísca à imagem de Deus, que os olhos espirituais veem quando a pessoa torna-se um com Deus. Nessa comparação, a verdade existente no ser humano, ou seja, no eu verdadeiro, corresponde ao ferro, e a verdade que rege o universo, Deus, corresponde ao sílex. Deus é a verdade que rege o universo, e é, portanto, um ser imaterial e onipresente. Assim sendo, ele é invisível. Porém, quando a verdade que existe no ser humano, eu verdadeiro, entra em contato com a verdade que rege o universo, Deus invisível mas onipresente, surge o que corresponde à faísca em forma de uma imagem divina. Essa imagem varia segundo o tipo de faísca produzida. Para alguns, surge a imagem de um santo ou de Jesus Cristo. Para outros, a imagem de Buda, ou de uma divindade sob a forma de um ancião de barbas brancas, como no caso da Seichonoye, e assim por diante. É um equívoco pensar que Deus tem uma imagem definida, pois o aspecto com que ele aparece para as pessoas varia de acordo com a ocasião. Contudo, há casos em que ele usa o expediente de surgir com o mesmo aspecto para muitas pessoas, pois se aparecesse com imagem diferente para cada pessoa, isso poderia ser considerado mera ilusão
ou alucinação. Várias pessoas que assistiram à palestra que proferi no mês passado no auditório do Clube Militar afirmam ter visto no púlpito a imagem de uma divindade de longas barbas. Uma dessas pessoas disse-me depois: quando olhei para o púlpito e vi aquela figura de longas barbas, pensei: ué, por que será que o mestre está usando barba postiça? Será alguma brincadeira? E se aquela barba cair enquanto ele estiver falando? Imaginando a cena, não pude conter o riso. Na reunião de adeptos realizada recentemente na residência do Sr. Hattori, 4 das pessoas presentes afirmaram ter visto a imagem da mesma divindade de longas barbas brancas. Posteriormente, quando comentei isso na sede da Seichonoye, outras 3 pessoas afirmaram ter visto a mesma imagem. Como já disse, Deus se manifesta quando o eu verdadeiro do ser humano entra em contato com a verdade que rege o universo, ou seja, Deus. Do mesmo modo que surge a faísca quando se bate o sílex com o ferro. E quando esse contato ocorre, há casos em que se tem a visão da imagem de Deus. Há pessoas que ficam obcecadas com o desejo de ter essa visão, porém não é essencial que as pessoas tenham a visão da imagem de Deus, mesmo porque ele é um ser imaterial e sem forma. Os casos citados são apenas alguns exemplos de que, às vezes, em circunstâncias excepcionais, Deus se manifesta tomando a forma de uma divindade, um santo, um anjo e etc.